Olá, galera, boa tarde. É, a aula que nós vamos estar trabalhando hoje, ela traz como temática a auditoria de enfermagem. Então, auditoria, pessoal, para quem não conhece, são medidas que são realizadas para avaliar como é que está sendo realizado o trabalho prestado por vocês. É uma avaliação que faz do trabalho, do nosso trabalho dentro de uma unidade hospitalar, dentro de uma atenção básica, enfim, tá? Então, bora lá. Qual é o conceito de auditoria, galera? Segundo o Ministério da Saúde, a auditoria consiste no exame sistemático e independente dos fatos obtidos, através da observação, medição, ensaio ou outras técnicas apropriadas de uma atividade. Então, olha só, galera. O que a gente precisa saber? O que seria essa auditoria aqui? A auditoria nada mais é do que uma avaliação, pessoal, sistemática de que de como está sendo prestada a nossa assistência realizada dentro das unidades hospitalares. Ou seja, como é que tá as pessoas, como é que os profissionais estão realizando os procedimentos? Será que eles estão fazendo uma técnica adequada, tá? Então, a auditoria nada mais é do que uma avaliação das ações da assistência de enfermagem prestadas por nós, por vocês profissionais, futuros profissionais de enfermagem. Beleza? Olha só. Segundo o Ministério da Saúde, ainda melhorando o nosso conceito aqui, a auditoria em saúde é um instrumento de gestão para proteger e fortalecer o SUS. Então, olha só, palavra-chave da auditoria em saúde aqui: proteger e fortalecer o SUS, contribuindo efetivamente para a alocação e aplicação adequada dos recursos e para a qualidade de atenção oferecida aos cidadãos. Então, olha só, pessoal, um dos instrumentos, do instrumento dessa gestão nada mais é que não tem outra função a não ser proteger e fortalecer o nosso sistema único de saúde. A gente sabe que o nosso SUS ele funciona com mesmo as suas limitações, né, com as suas dificuldades, ele tem seu funcionamento. E a auditoria em saúde ela vem para isso, para proteger e fortalecer o SUS. Como assim proteger? É garantir que as assistências prestadas por nós para os nossos pacientes, elas estão sendo feitas de forma adequada. Então, quando nós fazemos a nossa assistência de forma adequada, nós estamos o quê? Fortalecendo o sistema único de saúde. Beleza? E como consequência disso, a gente melhora ali a qualidade, né, da nossa assistência prestada aos cidadãos. Beleza? Olha só. Segundo Seixas et al., a auditoria enfermagem é a avaliação sistemática da qualidade da assistência de enfermagem, verificada através de anotações de enfermagem no prontuário do paciente e das próprias condições. Então, olha só, pessoal, a importância de nós registrarmos as informações que são feitas durante um plantão. Por exemplo, eu fiquei 12 horas no plantão de uma clínica médica. Fiquei com 3 pacientes. Então, você vai fazer relatório desses teus 3 pacientes. Por quê? Porque vai vir um povo depois que vai avaliar como foi prestada essa tua assistência de enfermagem. Então, às vezes, a gente não anota as informações desse paciente. Tá? Então, quando a auditoria vem fazer a fiscalização, ela vai olhar o que? Os prontuários do paciente, as anotações feitas por vocês, técnicos de enfermagem, tá? Então, a importância de se fazer aí as anotações. Isso aqui eu preciso que vocês saibam. Os princípios básicos da auditoria relativos à pessoa do auditor. Ou seja, eu vou querer ser auditor em enfermagem, né? Eu vou ficar responsável por fiscalizar as ações do serviço de enfermagem. Então, vocês precisam ter esses princípios aqui. Vou até aproximar para vocês verem direitinho. Interdependência, soberania, imparcialidade, objetividade, conhecimento técnico e capacidade profissional, comportamento ético, sigilo e descrição, cautela, zelo profissional, atualização dos conhecimentos técnicos. Então, isso aqui, pessoal, o auditor ele precisa ter esses 9 princípios para ser considerado, né, auditor, tá? Eu quero chamar a atenção para vocês esse bem aqui, ó, que está bem aqui, bem isoladinho aqui, ó. Conhecimento técnico e capacidade profissional. Para a pessoa ser auditor, né, ela precisa ter conhecimento técnico. Por quê? Como é que ela vai avaliar um profissional se ele está prestando atenção, se ele está fazendo ali a assistência adequada, se ele não conhece como é que é feita aquela técnica?
Ah, ele vai avaliar a pessoa se ela está lavando as mãos de forma direita, por exemplo. Mas ele não sabe como é a lavagem das mãos de forma correta. Então ele precisa ter o quê? Conhecimento técnico. E como também ele precisa ter capacidade profissional. Beleza? A gente tem uma resolução do COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, de 266 de 2001, que diz no artigo, são 2 artigos. No artigo diz assim: aprovar as atividades do enfermeiro auditor dispostas no anexo presenteado. Então, quem é que pode ser auditor, pessoal? Enfermeiro. Mas o técnico ele precisa ter noção de como é esse funcionamento. No segundo artigo diz assim: esta resolução entra em vigor, né, na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Né? Que são alguns artigos que veio nessa resolução do COFEN de 266. Beleza? Aqui, outra coisa muito importante também que eu quero que vocês saibam, que é cai em concurso público, cai em provas, processos seletivos e cai também na prova do professor, que são as finalidades da auditoria. Quais são as finalidades da auditoria? Olha só, identificar as áreas, unidades deficientes dos serviços de enfermagem. Então, bora pegar, por exemplo, o HE, tá? Bora colocar essas finalidades da auditoria lá no HE. Qual é a finalidade dessa auditoria na HE? Identificar as áreas deficientes, ou seja, quais são as áreas deficientes do HE? Ah, a gente não consegue fazer um grande número de cirurgias. Então, é uma área deficiente? Sim. Segunda finalidade, identificar áreas de deficiência em relação à assistência de enfermagem prestada. Ah, ali naquele setor de clínica médica, nós temos os profissionais, mas os profissionais não estão fazendo assistência de forma adequada. Então, os profissionais eles precisam de quê? De capacitação. Então, olha só, por isso que a auditoria ela tem como função que fortalecer também o Sistema Único de Saúde. Ela vai avaliar como está sendo essa assistência, ela vai produzir um relatório e dizer, olha, essa assistência está fragilizada, o que precisa? Preciso de capacitação para esses profissionais, tá? Terceiro, fornecer dados para a melhoria dos programas. Olha só, gente, ela não vai só investigar, ela investiga como está sendo a assistência e vai dizer como é que a gente vai melhorar a nossa assistência, tá bom? Vai também obter dados para a programação de processo de educação permanente do pessoal de enfermagem. Olha só como eu falei. Eles vão ver quais são as dificuldades que estão sendo encontradas pelos profissionais e criar ali formas, né, de traçar a educação permanente do pessoal de enfermagem. Fornecer dados também para a qualidade do cuidado, né, da assistência ali relacionada à enfermagem. Então, essas são as finalidades da auditoria. Questão de prova, tá? O professor pode pedir 2, pode pedir 3, pode pedir todas? Pode. Estudem. Aí eu tenho aqui os benefícios da auditoria. Por que a auditoria é importante? Porque ela traz benefícios para a sociedade. Ela traz benefício, olha, para o paciente, claro, para o cliente, se a pessoa ali tem um bom conhecimento, né, se ela tem uma boa técnica, o paciente ele é beneficiado, não é? Traz benefício para a instituição, claro, de saúde. A instituição está prestando um bom cuidado ali de assistência de enfermagem, então traz benefícios para a instituição também. Traz para a equipe de enfermagem, por isso que eu digo que fortalece o Sistema Único de Saúde, né? Essa equipe de enfermagem ela tem mais confiança para trabalhar. E traz também, pessoal, benefícios para a profissão. Tá? Se o técnico de enfermagem faz a profissão dele, exerce a profissão dele com qualidade, ele está fortalecendo a profissão de enfermagem, fortalecendo os enfermeiros e juntamente os técnicos de enfermagem, toda a equipe de enfermagem. Beleza? Aí eu tenho aqui algumas questões em relações filosóficas, né, que a gente não vai trabalhar muito essa parte aqui, tá? Os tipos de auditoria. Os tipos de auditoria, galera, isso aqui é questão de prova. Eu tenho 2 tipos de auditoria que eu quero que vocês tenham em mente para fazer qualquer prova minha ou de qualquer outra coisa. Uma auditoria chamada de retrospectiva, que é essa primeira aqui. Essa primeira aqui, a auditoria retrospectiva e a auditoria operacional ou concorrente. Qual a diferença de uma para outra? Olha só, galera.
Auditoria retrospectiva, tu lembra de retrocesso, de passado. Então, olha só o que ela diz. É aquela realizada após a alta do paciente, onde se utiliza o prontuário do paciente para avaliação. A outra auditoria é chamada de auditoria operacional ou concorrente. O paciente ainda encontra-se hospitalizado em atendimento ambulatorial. Então, olha só, galera, qual a diferença de uma para outra? Uma, o paciente já foi embora, já teve alta. A outra avaliação vai ser aquele paciente que ainda acontece internado. Como é que funciona? Auditoria retrospectiva. Primeira, a equipe de auditoria vai lá e vai olhar o que dos pacientes? Os prontuários dele, como foi que foi feita essa assistência para esses pacientes. E a auditoria operacional concorrente, ela vai verificar como é que está sendo prestada a assistência para aquele paciente que está internado, ou seja, ela vai observar aquele atendimento. Ela é chamada de auditoria operacional. Beleza? Muito fácil. Questão de prova também. Classificação aqui da auditoria, isso aqui é importante que nós possamos saber. Né? E no que se refere às classificações, aqui a gente tem quanto à forma de intenção, né? Auditoria interna e externa. Quanto ao tempo, auditoria contínua ou periódica. Quanto à natureza, auditoria normal e específica. Quanto ao limite, auditoria total e parcial. Então, são algumas classificações ali da auditoria. Beleza? Aí eu tenho aqui sobre recursos, tá? Que a auditoria ela avalia também recursos humanos, eu falo de pessoas, né? E tem recursos materiais. Sobre recursos humanos, a comissão de auditoria deve estar ligada ao departamento de enfermagem, tá? A comissão de auditoria deve ser formada considerando a realidade da instituição. Recursos materiais, a comissão deve possuir um local no hospital, né, específico para eles trabalharem. O local deve ter privacidade, possuir arquivos e escrivaninhas, né, e outros materiais. Outros recursos são formulários em seus vários modelos. Então, ali sobre a auditoria, ela tem um espaço específico ali dentro do hospital, tá? Porque eles possam trabalhar, fazer o desenvolvimento do trabalho deles de forma tranquila, né? Responsável, sigilosa e de forma de autonomia também. Beleza? Vamos continuar aqui, galera. Nos serviços de enfermagem, sobre a qualidade da assistência, né? No serviço de enfermagem, o controle da qualidade tem se tornado condição indispensável à eficácia assistencial através do uso de processos avaliativos contínuos da assistência implementada. Um dos indicadores utilizados para a verificação da qualidade da assistência é a forma como ela é prestada, considerando a competência do profissional que a executa, a segurança e a efetividade da ação de enfermagem e a forma como ela é registrada. Então, olha só, galera. Quando a gente fala da qualidade da assistência prestada, ela vai ser avaliada por quem? Pela comissão de auditoria, tá? Ela avalia ali como é que está sendo prestada essa assistência, qual a capacidade técnica daquele profissional. Beleza? Não está sendo legal, ele não está fazendo de forma correta. Então, a pessoa, quem está investigando vai fazer um relatório dizendo, olha, nós precisamos de capacitação para aquele profissional ali, porque ele não está fazendo, por exemplo, a lavagem das mãos de forma técnica. Certo? Vamos andar aqui mais um pouquinho para frente, né? Que as limitações, tá? Toda assistência, pessoal, possui algumas limitações. Beleza? Uma primeira limitação, não avalia assistência total ao paciente, pois o cuidado integral inclui outros profissionais. Como falei, um paciente ele não é atendido só pelo enfermeiro, ele é atendido também por um médico, por um fisioterapeuta, né, por um psicólogo, por um biomédico. Então, o paciente ele tem ali não é atendido apenas por um profissional. Não tem finalidade punitiva, pois ele verifica o cuidado, detecta os erros e analisa a sua natureza e significado. Ou seja, aquele profissional vai perder o emprego dele, porque ele está fazendo de forma errada. Não, ela vai avaliar para poder produzir relatórios para melhorar as condições da assistência que está sendo prestada naquele ambiente de saúde. Não tem objetivo primordial em melhorar o registro de enfermagem, né? Não tem finalidade de avaliar o desempenho de um indivíduo ou um grupo. Beleza? São algumas limitações.
Aí eu tenho nessa imagem aqui, monitorar de perto para ampliar a qualidade. Se a gente olha como está sendo prestada assistência, avalia, a gente com certeza vai melhorar a nossa qualidade. Nós com certeza vamos melhorar a nossa assistência prestada aos nossos pacientes. Beleza? Essa foi a nossa aula de auditoria.